j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de la résurrection en moi. J'ai la vie du ressuscité en moi. J'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie du paradis en moi. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. 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 J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Jésus-Christ en moi. J'ai la vie du Dieu des prophètes en moi. J'ai la vie du cri de minuit en moi. J'ai la vie de la sainteté en moi. J'ai la vie de la résurrection en moi. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. Abimelech a reçu du prophète Abraham. Baruch l'a reçu du prophète Jérémie. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Depuis que j'ai laissé toutes ces églises pour suivre le prophète Kakoufélé. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de la résurrection en moi. Oh, j'ai la vie du ressuscité en moi. J'ai la vie éternelle en moi. Oh, j'ai la vie du paradis en moi. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. La vie éternelle. Prophète des prophètes vivants. La vie éternelle. Abimelech l'a reçu du prophète Abraham vivant. Baruch l'a reçu du prophète Jérémie vivant. Marie et Aaron l'ont reçu
J'aime Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, la vie éternelle consiste en deux choses. Premièrement, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et en second lieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ homme. Et aujourd'hui, la vie éternelle, c'est que tous les habitants de la terre connaissent Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu, et c'est lui qui l'a trouvé bon dans sa souveraineté d'envoyer l'homme ou un Kakou Philippe. Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Deus abençoe a todos os que buscam a verdade. Deus abençoe todos os que se preocupam com a salvação. Eu sou o Eco Franco, discípulo do profeta Kakou Philippe, profeta este que Deus achou digno enviar nesta geração com uma mensagem para a nossa salvação. Como de costume, temos preparado para vós temas pertinentes e temas de interesse a todos. Fiquem em sintonia conosco, pois hoje vou aqui partilhar convosco um tema interessante, um tema produtivo e um tema de interesse a todos. Portanto, participe da nossa live com seus comentários, com as suas opiniões, assim como com as suas questões, para que nós possamos aqui esclarecê-las. Hoje quero falar da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da Igreja de Cristo, que, no entanto, somente tem como estatuto e regulamento interno o que os profetas anteriormente falaram e que os seus livros se encontram na Bíblia, assim como o que o profeta mensageiro diz na sua geração. Portanto, partilhem esta live aos seus amigos, conhecidos e familiares e também participem desta live com os seus comentários. Enquanto isso, quero aqui saudá-los com um lindo louvor que assim poderá agradar os vossos corações. Saboreiam. Estamos de volta para partilhar convosco maná fresco da nossa geração. Tema este imperdível que preparamos para esta live. O estatuto e o regulamento interno da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da Igreja de Deus, quando se fala da Igreja de Deus, quando se fala do regulamento, exatamente os mandamentos que a humanidade, que o povo de Deus, que os filhos de Deus devem seguir, devem obedecer, de onde devem sair, qual é a sua
origem, onde deve ser encontrado e onde é que não devem ser encontrados estes mandamentos em que a igreja do Senhor, vemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo, não é, disse lá, advertiu o povo, advertiu neste caso a humanidade, que por causa dos ímpios na terra, por causa dos filhos do diabo, servos do diabo, Satanás, que, no entanto, deixam de ensinarem a palavra de Deus, deixam de ensinarem a vontade de Deus e guiar o povo, a humanidade, nos limites da palavra de Deus e começam a ensinar os seus próprios pensamentos. O Senhor Jesus Cristo exatamente interviu lá no seu tempo, dizendo que vocês ensinam, no entanto, os pensamentos dos homens, não é? Como a palavra de Deus, enquanto exatamente deixam o que é a vontade de Deus. E, no entanto, hoje, no nosso tempo, assim como em todos os tempos, de onde deve ser sair ou estar, se encontrar, não é? O estatuto e o regulamento, nesse caso, os mandamentos, as doutrinas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque algumas pessoas pensam que eles podem irem para escolas pastorais, podem irem para escolas bíblicas, não é? E estudarem lá o que é que devem vir pregar acerca de Deus. Isso é totalmente errado. Então, eu quero aqui partilhar convosco exatamente de onde deve sair, de onde que as pessoas devem esperar, no entanto, a saída, não é, dos mandamentos, do regulamento, do estatuto, no entanto, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que no tempo em que Deus enviou o profeta Noé, Deus falava lá, no entanto, ao povo por meio de Noé. Quando Deus enviou o profeta Moisés, Deus falava ao povo, à terra, por meio do profeta Moisés, ao ponto mesmo em que Moisés veio diante do povo com duas tábuas da lei, não é? Aquilo era o estatuto, o regulamento, portanto, do povo, não é, de Deus, da igreja de Deus que estava no tempo em que Moisés estava aqui na terra, não é? Os filhos de Israel, eles obedeciam os mandamentos contidos, o regulamento, a norma, a lei contida nas duas tábuas da lei. Fora das duas tábuas da lei, se alguém estivesse a fazer uma outra coisa, essa pessoa estava exatamente a servir o diabo, Satanás, e desobedecendo Deus. Portanto, os mandamentos de Deus, o povo de Deus no tempo de Moisés retiravam, não é? Recebiam, ou então obedeciam, no entanto, o seu regulamento e estatuto estavam nas duas tábuas da lei escrita pelo Moisés, ou então dado ao povo pelo Moisés, e Moisés que recebeu a partir de Deus. Portanto, isso nos mostra já um princípio de que é, no entanto, necessário que Deus fale com um profeta mensageiro numa geração e esse profeta traga ao povo qual é o estatuto, o regulamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tanto repetir o nome, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para garantir que a humanidade não possam confundir, chamar a caricaturas satânicas, lojas, empresas de igrejas, coisas que, portanto, as pessoas foram às escolas pastorais, trouxeram lá diplomas, não é, de licenciatura, de técnico médio em teologia, e, no entanto, trouxeram o que aprenderam lá, os ensinamentos humanos. Moisés, as duas tábuas da lei, não trouxe de uma escola pastoral. As duas tábuas da lei que Moisés deu ao povo como um estatuto, regulamento do povo naquele tempo,
não trouxe depois de uma conferência, depois de um seminário internacional, depois de, sei lá, depois da visita dos missionários, sei lá como, nada disso. Nem Moisés trouxe as 2 tábuas da lei depois, no entanto, do investimento, não é, do patrocínio americano, europeu, asiático, ter, no entanto, dito ou falado assim por diante, não. Mas trouxe exatamente daquilo que Deus lhe deu, estava contido nas 2 tábuas da lei, e é isso que eram, no entanto, quando alguém quisesse obedecer a Deus, era lá nas 2 tábuas da lei onde poderia encontrar exatamente os mandamentos de Deus. Hoje, os mandamentos de Deus, a regra de Deus, não é, o estatuto e regulamento interno de Deus para a igreja de Deus deve estar com o profeta vivo da geração, que é esse que estará a receber esse estatuto, esse regulamento, essa norma, essa regra, esta lei, desde Deus, a partir de Deus, portanto, para dar ao povo. Fora disso, se um camarada ir para uma escola pastoral, ir graduar lá no técnico médio ou na licenciatura, e vê lá e começa aí a dizer façam isso, façam aquilo, esse aí é um demônio diante da humanidade na Terra, porque não recebeu de Deus. E vejam só o que fazem por falta de Deus nas suas missões. E depois de estudarem lá, vêm aqui diante de nós e fazem documentos, não é? Fazem documento e dão nome à sua empresa. Pode ser, por exemplo, a Fogo da Montanha, não é? Fogo da Montanha, ou Milagres do Último Tempo, ou então, perdão, a igreja do último tempo, o arrebatamento, cheio de nomes, blasfêmias, que, no entanto, colocam lá nos documentos e vão depois entregar ao Estado. Eu acabei de graduar, ou então já graduei há 5 anos atrás, então já tenho experiência de 5 anos de experiência, e quero aqui fundar a minha igreja. E a minha igreja terá o nome de Zaiodia, Assembleia de Deus, Pentecostal, mas como os pentecostais são muitos, então vou só acrescentar mais um nome, mais um apelido aí, Assembleia dos Jovens, Assembleia de Moçambique, Assembleia Internacional, Assembleia Evangélica. Tudo isso é invenção do homem, não receberam de Deus. Moisés, quando saiu do Egito, não foi para uma escola pastoral. Quando Moisés saiu do Egito, não foi lá procurar um professor particular. Não foi lá estudar online ou estudo bíblico em grupo, nada disso. Moisés não estava nem sabia que Deus estava para lhe usar. Quando, no entanto, Deus começou a lhe usar, ele não procurou, não, como eu sou gago, então eu vou só a uma escola pastoral, ou vou a um curandeiro aí para melhorar bem a minha fala, para que durante a minha fala eu possa, o povo possa me respeitar, porque senão, assim, não. Foi Deus quem procurou Moisés. Foi Deus quem deu a Moisés a missão e o que ele devia fazer. Não foi Moisés quem procurou Deus me mande, Deus me use, Deus me faça isso, Deus, o seu povo perece, o seu povo sofre, nada disso. Hoje, as pessoas são voluntárias. Todo mundo quer ser sacerdote. Todo mundo hoje quer ser profeta. Todo mundo hoje quer ser apóstolo. Todo mundo hoje quer ser assim por diante, servo de Deus, e se levanta voluntariamente e depois nos mente que foi enviado por Deus. Essa é a parte pior. Enquanto ele é um voluntário na colheita,
ou porque percebeu-se que o nome de Jesus está a faturar muito dinheiro e, portanto, foi lá, teve a iniciativa de fundar também a dele, porque todo o fundo, todo o dinheiro tinha que ir até ele, tinha que terminar até ele, porque em algum momento o dinheiro poderia ir às outras pessoas, então ele não estava a ganhar nada, e, no entanto, fundou a sua própria igreja. E depois foi registrar no Estado. Qual é o documento que Moisés fez que foi entregar ao faraó? Qual é o documento que Jeremias fez para começar a pregar e que foi entregar ao rei no seu tempo? Qual é o documento que o Senhor Jesus Cristo fez que foi entregar aos presidentes ou reis do seu tempo para ele começar a pregar? Nenhum documento. Jesus diz: dai a César o que é de César. O que é de Deus, dar a Deus. Se a igreja é de Deus, então tudo o que é daquela igreja vai sair de Deus. Os mandamentos daquela igreja serão de Deus. O profeta será de Deus. A vontade, todas as etapas, tudo isso será o que Deus precisa, o que Deus disse ao profeta mensageiro do seu tempo. Fora dessa via, se existe uma outra via em que a humanidade está, no entanto, a encontrar os mandamentos de Deus, isso está errado. Agora, alguns profetas foram enviados no passado, como já estamos nessa geração em que estamos. Então, para o povo hoje, no tempo de Moisés, era exatamente as duas tábuas da lei que Deus deu a Moisés. Esse era o mandamento para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, que estava no tempo de Moisés, e Deus deu o mandamento e as pessoas tinham que seguir exatamente o que Deus falou por meio de Moisés, que estava nas duas tábuas da lei. Hoje, Deus envia um profeta mensageiro, e o profeta mensageiro hoje diz que, para além do que os profetas mensageiros disseram no passado, é o profeta mensageiro, portanto, já é o profeta mensageiro e a Bíblia, ou então os livros dos profetas passados, não é? Que é a Bíblia, que, no entanto, pode se extrair os mandamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando uma igreja não é do Senhor Jesus Cristo, vocês verão lá que o fundador foi primeiro para uma escola pastoral. Se uma igreja não é de Deus, vocês verão que depois da escola pastoral, o fundador fez documentos e entregou ao Estado. Foi registrar ao Estado. Fez reserva de nome, porque é uma empresa. As empresas aqui em todos os países, elas se são registradas no Estado. E antes disso, faz a reserva para verificar se existe mais uma empresa com o mesmo nome, para que não se confunda. Portanto, cada empresa deve ter o seu próprio nome. Por isso, o homem aí, o camarada aí, o fundador aí, faz presidente já com esse nome. E depois faz todos aqueles documentos. E diz, dia YZ, eu fundei a minha igreja pelos princípios YZ. E entrega ao Estado os documentos. Não é? E o Estado começa a ir a preencher porque é uma empresa que veio se registrar. Só que essa empresa está em nome de igreja. Assembleia Evangélica, como que é? Pentecostal, Assembleia Pentecostal, a Igreja Águas Santas, a Igreja Fogo da Montanha, a Igreja
tantos nomes que inventaram que não foi Deus quem os deu. Mas eu disse aqui que as 2 tábuas da lei, Moisés foi dado por Deus os mandamentos contidos lá. Mas esses fundadores de igrejas hoje, de religiões, de empresas, não é Deus quem os enviou. Foi uma iniciativa própria, na esperança de que Deus possa o elogiar. Mas Deus irá os enviar para o inferno, pois ele já informou em Mateus 7, 21 a 23, que eu direi que nunca vos conheci. Porque os milagres que vocês fazem hoje, as magias que vocês fazem hoje, os jejuns que vocês fazem hoje, as igrejas que vocês fundam hoje, são iniquidade diante de Deus. E se vocês continuam a usar iniquidade, pensando que a palavra de Deus é a vontade de Deus, ou que Deus um dia irá gostar, saibam que irão diretamente ao inferno. Mas para a nossa própria salvação, Deus enviou um profeta mensageiro vivo hoje, e o estatuto e o regulamento interno da Igreja do Senhor Jesus Cristo encontra-se naquilo que os profetas anteriormente falaram e que os livros dele estão contidos na Bíblia, assim como outros não estão contidos na Bíblia, e o que o profeta mensageiro vivo hoje está a dizer. O que Deus hoje está a dizer por meio do seu profeta mensageiro. É por causa das igrejas, é por causa da desobediência da terra, da humanidade, quando há uma punição em um país, é sobretudo para as igrejas daquele país que aquela punição vem. Quando Deus envia um julgamento, envia uma punição. Quando Deus envia uma punição sobre um país ou sobre a face da terra, é sobre as igrejas, é por causa das igrejas, é para as igrejas que aquilo é destinado. Que aquele julgamento, aquele sofrimento é destinado. Mas como a chuva também cai sobre as ervas daninhas, até aqueles que estão também lá na terra acabam sofrendo certas consequências. Quando Deus enviou fogo na cidade de Sodoma e Gomorra, enviou especialmente por causa do pecado contido lá, por causa das adorações que estavam lá que não tinham nada a ver com Deus, e por causa da homossexualidade. Mas os filhos de Deus foram removidos na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Deus enviou o dilúvio na terra, era por causa do pecado e por causa das adorações a Satanás que estavam lá na terra, que não tinham nada a ver com Deus. E os filhos de Deus foram removidos da terra. De geração em geração, Deus envia um profeta mensageiro para remover os filhos de Deus, para acumular ou então colher, retirar, juntar os filhos de Deus e colocá-los no celeiro de Deus, para que Deus no final envie um julgamento, envie, no entanto, sofrimento sobre a face da terra e o inferno, e que os filhos de Deus não possam estar enquadrados nesse inferno, pois no tempo em que Deus enviou o profeta mensageiro, todos eles aceitaram este profeta mensageiro. Hoje, quando vocês veem uma igreja, não é? Com documentos, essa igreja é do diabo Satanás. Quando vocês veem uma igreja registrada no Estado, essa igreja é do diabo Satanás. É de César. Essa igreja é do Estado. São igrejas estatais, igrejas governamentais, onde o Estado pode muito bem governá-los, ordená-los, e no tempo de eleições,
É lá nas igrejas onde o Estado espera a maior parte das suas eleições, pois já fizeram um contrato, uma cooperação, uma associação entre esses fundadores, líderes religiosos e o governo, o Estado. No final, vocês vão ver, o ministro tal visitou a igreja Y. No final, há de ver se o secretário do Estado do país Y visitou a igreja aquela. O presidente da República esteve naquela igreja. Não é à toa que estão lá. Não é à toa que visitam lá. É porque as igrejas são do Estado, são estatais. Aquelas igrejas estão registradas no Estado. Da mesma maneira que o ministro, não é, de um país, o presidente de um país, ele visita as empresas. Visita a empresa da 12N, visita a empresa, sei lá, agrícola tal. Porque essas empresas estão registradas no Estado. E como as igrejas também estão registradas no Estado, também os ministros secretários visitam as igrejas para averiguar se as empresas, as igrejas estão a fazer exatamente o que eles prometeram naquele documento. Está vendo? E no final, nós podemos nos perguntar, afinal é de Deus a igreja ou é do César? Porque não se deu a Deus. Nem os mandamentos que eles obedecem não são de Deus, são mandamentos de homens, como o Senhor Jesus Cristo disse. As igrejas obedecem e seguem mandamentos de homens. Mas, no entanto, como é que alguém pode ter a coragem de dizer que estou a seguir a igreja de Deus, se a sua igreja está registrada no Estado? Como é a igreja de Deus se a sua igreja está registrada no Estado? Tem documentos, tem um fundador. Como é de Deus? É alguém que fundou, não é Deus. E essa pessoa que fundou, essa pessoa que fez documento, me diga uma coisa, onde estão os documentos que Jesus fez para registrar a igreja dele? Com quem ficaram? Estão com Jesus e as cópias. Onde estão os arquivos dos documentos que Jesus fez para registrar a sua igreja no Estado? Os documentos que ditam que hoje eu, Jesus, filho de José, fundei a minha igreja YZ. Onde estão esses documentos? Quando é que foi a qual rei que ele foi registrar? Mesmo quando aquele rei disse a Jesus que eu posso te libertar, Jesus disse assim, é Deus quem tem o poder. Portanto, é Deus quem dá à igreja o estatuto, os regulamentos, os mandamentos, a lei, a norma a ser obedecida em cada geração. E essa norma, essa lei, esta ordem vem ao povo por meio de um profeta mensageiro vivo. Deus deu as 2 tábuas da lei a Moisés, onde estava lá contido o regulamento e mandamentos. É Deus quem deu. Não foi da escola pastoral que Moisés teve acesso às 2 tábuas da lei, às 2 tábuas da lei. Não foi a escola pastoral, a teologia, que Moisés recebeu após um seminário que Moisés recebeu, no entanto, o consenso, não é a autorização. Não foi no registro do Estado, do governo, que Moisés recebeu as 2 tábuas da lei, e aqui, depois de Moisés, você se registrar a sua igreja. Então, aqui está as regras que você deve ditar na sua igreja. Vocês veem que não existe. Então, se uma igreja tem uma fundação,
tem sede, tem um fundador, tem documentos e ainda está registrada no Estado. A partir de hoje, saibam já que essa igreja é do diabo Satanás. Por isso, foi registrada ao César. Deu-se ao César. Não se deu a Deus porque não é de Deus. A igreja de Deus não tem sede. A igreja de Deus não tem um fundador. A igreja de Deus não tem um presidente. A presidente da igreja da Universal, o vereador da igreja. Que nomes são esses? Vereador, reverendo, presidente da igreja. Que é isso? Onde encontraram vereador na Bíblia? Onde encontraram presidente da igreja na Bíblia? Onde encontraram secretário, sei lá o que, na Bíblia? Com qual profeta copiaram? Esse estatuto aí, regulamento, encontraram aonde? Encontraram aonde reverendo na Bíblia? Todos os profetas que Deus enviou no passado tiveram seguidores, mas não estabeleceram nem reverendo, não estabeleceram nem vereador, não estabeleceram nem presidente de igreja. Quem são vocês para estabelecer hoje presidente de igreja, vereador de igreja? Com certeza não são de Deus, são simplesmente empresas. E como não foram enviados por Deus, Deus não vos disse nada. Por isso estão a fazer coisa da vossa cabeça e acrescentando com a coisa que aprenderam lá nas vossas escolas teológicas, para provar ainda que vocês não estão a obedecer a Deus. Portanto, é com um profeta mensageiro vivo e as palavras já pronunciadas pelos profetas anteriormente enviados por Deus, onde consta o estatuto, o regulamento, encontra-se os mandamentos, a lei, ordem e norma para que o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, possa obedecer. Mas fora dessa via, as igrejas continuam a ser do diabo Satanás, pois elas são simplesmente uma cooperativa do Estado. São igrejas estatais, governamentais. Não tem nada a ver com Deus que estão a fazer. Simplesmente o Deus deles, que é o dinheiro, o Deus deles, que é Satanás, também se chama Jesus hoje. Os demônios hoje, aqueles que foram precipitados dos céus, aqueles que Deus enviou, ou melhor, expulsou dos céus para a terra, Satanás que foi expulso dos céus para a terra, hoje já se chama de Jesus. Hoje já se chama de Deus. E a sua promessa se cumpriu. A sua missão, o seu plano de Isaías 14, versículo 14 também, 12 a 14, se cumpre hoje. Satanás conseguiu subir na Assembleia, na montanha da Assembleia, e ele é hoje considerado como o Altíssimo. Ele é como o Altíssimo nas igrejas. Ele é orado nas igrejas, é adorado nas igrejas, é cantado nas igrejas. Satanás de uma ponta a outra nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Satanás disse lá, prometeu em Isaías 14, 11 a 14, que eu me sentarei acima das montanhas, acima das assembleias, e serei como o Altíssimo. Vocês veem? E hoje Satanás é adorado nas igrejas. Mesmo Jesus disse aos fariseus, saduceus helenistas,
que vocês adoram, que vocês não sabem. Vocês fazem as obras do vosso pai, o diabo, Satanás. E hoje é a continuação. Hoje também é filho do diabo, Satanás. Não é só no tempo de Jesus. Não é só no tempo de Noé. Não é só no tempo de Elias. Hoje também é filho do diabo, Satanás. E fundaram a igreja deles. Quem vai desproibir? Se eles também querem adorar o pai dele, o diabo, Satanás, que adore. Portanto, estarão todos juntos no inferno. Quanto a nós, esperamos sempre a vinda de um profeta mensageiro enviado por Deus para nos unir à volta da palavra, que é o celeiro de Deus, para nos levar ao paraíso. Mas os filhos do diabo, Satanás, já escolhem religiões, escolheram igrejas, escolheram crenças, culturas assim por diante. Escolheram, os filhos do diabo, Satanás, escolheram ser homossexuais, lésbicas, padres, pastores, reverendos e bispos. Mas ai de vós, que rejeitais o profeta Caco Filipe. Ai de vós, que combateis a mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe. Ai de vós, que permanecerem nessas igrejas. Ai de vós, que morrerem nas igrejas. Ai de vós, irão todos ao inferno. Pois rejeitaram o profeta que Deus vos enviou hoje e escolheram os seus próprios profetas. Rejeitaram o profeta que Deus enviou hoje, que é Caco Filipe, e escolheram as suas próprias igrejas. Ai de vós, que rejeitais o profeta Caco Filipe. Ai de vós, que combateis a mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe. Ai de vós, que moreis nas igrejas, nas religiões. Ai de vós, que escolheram pertencer às vossas próprias igrejas de heranças, ou dos sogros, ou dos pais, ou das esposas, ou dos maridos, vão todos ao inferno. Ai de vós, que aceitaram serem instrumentos do diabo Satanás para serem reverendos, bispos, apóstolos, pastores e profetas nessa religião, fundadores de igrejas. Vocês são os inimigos de Deus. E Deus enviará julgamento. Gafanhotos, animais selvagens, pragas, inundações, tufões. Muita coisa Deus irá enviar, doenças, para julgar a terra, para um sinal, uma maneira de informar a terra que a terra está desviada, está corrompida, está a blasfemar Deus. Portanto, baixem gratuitamente no Play Store ou App Store o livro do profeta Caco Filipe para a vossa salvação. Ou visite o site www.filipecaco.org/pt e contatos estão aí passando no rodapé do seu dispositivo para que você possa entrar em contato conosco e nós possamos esclarecê-lo ou então oferecer-te gratuitamente o livro físico do profeta Caco Filipe para que você possa ler e analisar e tomar a sua própria conclusão sem influência de ninguém. Atenção! Não aceite que alguém, mesmo que seja o marido, a esposa, os pais, os filhos, os conhecidos, um pastor, um líder religioso, um amigo, a vir dizer que não, o Caco Filipe é assim, mas aquilo. Não. Remova ele do seu meio. Diga a ele que, acerca da salvação, deixe que seja eu a decidir. Deixa que seja eu a ter esta conclusão. Deixa que seja eu analisar por mim mesmo. Porque no dia do julgamento, cada um irá responder por si mesmo. Por isso não deve ser por influência de ninguém a seguir uma religião, a seguir uma igreja
ou tomar uma certa decisão quando se trata da salvação, pois cada um responderá por si mesmo o que fez na terra quando Deus enviou um profeta mensageiro. É isso que irá contar na ressurreição, no dia de julgamento. Portanto, os mandamentos para a igreja de Deus, para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o povo de Deus, para os filhos de Deus, os mandamentos são de Deus, vêm de Deus por meio do profeta mensageiro vivo do seu tempo, assim como aquilo que os profetas anteriormente falaram. Portanto, para o nosso tempo, é o que a Bíblia, é o que está escrito na Bíblia, e o que o profeta Caco Filipe está a pregar hoje é o que faz parte, no entanto, unicamente dos mandamentos, regras, normas, ordem, lei para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa geração. Fora dessas vias, se alguma coisa é fruto da escola pastoral, se alguma coisa é fruto da teologia, isso aí é de Satanás, é veneno, deite no lixo, portanto irá te enviar para o inferno. Uma igreja registrada no Estado, que tem um fundador, que tem uma fundação, que tem uma sede, que tem documentos e registrou-se no Estado, essa igreja é do diabo Satanás. Hoje, Deus fala unicamente com o profeta Caco Filipe para toda a terra ser salva. Portanto, cabe a cada um analisar, não é, por si mesmo, sem influência de ninguém, o que é que Deus está a falar hoje com o profeta Caco Filipe para a nossa salvação e, no entanto, no final, tome a sua própria conclusão. Não esqueça de baixar gratuitamente no Play Store ou App Store o livro do profeta Caco Filipe ou entrar em contato conosco com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo ou visitar o site www.filipecacu.org/pt e, no entanto, assim terá à sua disposição as palavras de vida eterna para a nossa geração. Obrigado pela vossa presença, obrigado, Canimambo, a todos por terem sintonizado e participado desta live, assim como Kwambiri, por terem, no entanto, seguido a nossa página do Facebook, o Eco Franco, assim como o canal do YouTube, o Eco Franco, porque o nosso único alvo é a sua salvação, pois nós somos desses que sabem o que estamos a falar e eu sou o Eco Franco, não é? Ecoando aqui a mensagem que Deus confiou ao profeta Caco Filipe. Portanto, mais informações, você entrará em contato conosco, os contatos já estão aí no rodapé do seu dispositivo. Obrigado pela vossa presença. Eu termino por aqui com esta live, com este vídeo, esta pregação, no entanto, na esperança de que puderam compreender. Se você acaba de se sintonizar, daqui a alguns minutinhos já o vídeo estará disponível nesta página, o Eco Franco, e para que você possa assistir e escutar com calma, não é? Para que possa, então, compreender qual é a vontade de Deus na nossa geração. Obrigado a todos, Canimambo, Zikomo, Kwambiri, Asante, Sana, Tabonga, Tenda. Amém.